Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por mais esta oportunidade. Pelo Senhor, ó Deus, ter nos colocado de pé e podermos andar, vestir, comer, por podermos, ó Senhor Deus, estarmos vivos, porque sabemos que o Senhor é o dono da vida. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas bênçãos e pelas tuas misericórdias. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pedimos que o Senhor nos encha cada dia mais. Neste momento, Senhor, intercedemos por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão passando por problemas na área familiar, na área financeira, na área emocional, que o Senhor, ó Deus, com as tuas mãos de amor, possa, Senhor, ajudar os teus filhos neste momento. Estenda as tuas mãos, nos dê um dia abençoado, que possamos ser prósperos, ó Deus, em tudo, e que tudo dê certo, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Nos leve, nos traga em segurança. Abençoe, Senhor Deus, as atividades dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo 1, diz o texto sagrado: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te direi o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender
a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe a mão, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou a vista. Ele, levantando-se, foi batizado. Estamos diante de um texto que é o marco do cristianismo, justamente porque fala acerca de Paulo. Paulo, o grande escritor de suas cartas, como Efésios, como Tessalonicenses, como Filipenses e demais cartas tão importantes na estrutura da fé, como Romanos, por exemplo. Estamos diante de um homem que se transforma por completo por causa de uma visão de Jesus. Saulo, ele vê o Senhor Jesus no seu resplendor e, ao ver isto, ele se espanta e, ao mesmo tempo, isto provoca nele uma cegueira e ele então é conduzido a uma cidade, justamente para aguardar. E diz o texto que ele teve a visão de alguém que iria ali orar por ele. E Ananias vai e ora por ele, para que ele fosse cheio do Espírito Santo e também que ele pudesse ver. A marca deste texto é justamente porque o Senhor Jesus o encontra indo a matar, a prender os crentes. A chamada de Paulo ou de Saulo, ela é algo interessante por causa disto, porque ele está a caminho do mal, mas o Senhor Jesus entra com a intervenção. E neste momento, Paulo, ele é alcançado pela graça. E ele se torna agora alguém que vai dar mais impulso ao Evangelho de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante nós temos neste texto. Esse texto nos apresenta algo muito importante para as nossas vidas, que é o momento do encontro com Jesus. Quem encontra com Jesus sempre terá uma transformação. Encontrar com Jesus é ter a vida transformada. Todas as pessoas que se aproximam de Jesus, que o encontram, que têm um momento com Ele, é marcado, é transformado, é mudado, é lavado, é transformado e tem um propósito marcado na vida. Nós podemos ver isso na história de Moisés, que teve um encontro com Deus, um contato com Ele, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós temos isto também na vida de Abrão, que teve um contato com Deus e a sua vida nunca mais foi a mesma. Nós temos outros homens como Gideão, que teve um contato com o anjo do Senhor e a sua vida nunca mais foi a mesma também, e diversos outros personagens bíblicos que cruzaram com o Senhor ou com a pessoa bendita de Jesus Cristo e tiveram as suas vidas transformadas, porque quem encontra com Jesus tem a vida transformada. E nós temos aqui Saulo, que se encontra com ele. E o interessante do texto é que só ele ouve a voz de Jesus. Os varões que iam com ele estavam espantados.
e não sabia o que estava acontecendo naquele lugar e naquela ocasião. Eles não conseguiam ver o resplendor, eles só escutavam a voz. E Saulo, ele cai por terra e ele começa um diálogo com Jesus. E Jesus então se apresenta dizendo: eu sou o Senhor, a quem tu persegues. E ele então vai dizer: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Aguilhões são lanças. Então o Senhor Jesus estava dizendo: Paulo, é como se você próprio estivesse furando o seu próprio pé na ponta de um arpão ou na ponta de uma lança, literalmente dando murro em ponta de faca. Era isso que o Senhor Jesus estava falando para Saulo. Por quê? Porque quanto mais você acha que você está ferindo, mais ferido você vai ficar, porque eu sou o Senhor Jesus. Ou seja, você não consegue me ferir, você somente vai se ferir. E o Senhor Jesus, ele encontra Saulo neste anseio por matar, por prender. Ele trata os crentes como pessoas que eram de seitas, pessoas que estavam fazendo ruaça, fazendo algo ruim para Jerusalém. Mas o Senhor Jesus muda a vida dele, independentemente do que ele fez e do que ele realizou, porque o Senhor Jesus é bom. Diante deste texto, nós vamos tirar 3 lições práticas para as nossas vidas. A primeira e tão importante lição que nós temos aqui é a transformação, é a mudança de Paulo, é a mudança deste homem, é a transformação deste homem que o Senhor Jesus o faz. Veja como que ele está envolvido em vingança. Ele pede carta para matar as pessoas, para prender as pessoas, quer mulheres, quer crianças. Nós temos uma visão bíblica de que possivelmente foi ele que fez o primeiro mártir da igreja, ele consentiu na morte de Estevão. Nós temos um homem que é Saulo, que está respirando ameaças contra a igreja de Jesus, sem fazer acepção de pessoas, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto. Ele respirava esta ameaça. E Paulo não tinha dó, ele não tinha um sentimento, ele não tinha nada, ele só queria que esta seita de Jesus Cristo viesse a se acabar. E por isso ele entra então com todo este furor, com toda esta ira. E quando o Senhor Jesus o encontra, nós temos uma transformação. Porque aqui nesse texto nós conseguimos ver como que ele era, mas a partir daqui nós vemos como ele ficou. Saulo aqui nos apresenta-se totalmente enraivado, irado, alguém soberbo, alguém arrogante que queria exterminar com o cristianismo. Mas quando olhamos outras cartas, outros textos da palavra do Senhor que nós ainda vamos ver em Atos, nós vemos um homem cheio de amor, que está pronto a se sacrificar, que buscava mantimentos e fazia movimentação para levar estes mantimentos às pessoas famintas. Nós temos alguém dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Nós temos alguém que é mais benigno, nós temos alguém que está em um processo de amor leal e fraternal com as igrejas, que é Saulo no futuro. Então nós vemos uma transformação maravilhosa na vida de Saulo.
essa transformação se dá por causa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo sempre vai despertar o melhor de nós. O Senhor Jesus Cristo sempre vai nos mudar e vai nos colocar em lugares mais amplos, maiores, e nos vai fazer ser melhores. Essa transformação de Saulo é evidente. Até o capítulo 9, um homem cruel e maligno. Após o capítulo 9, alguém que se entregava e se sacrificava pelas pessoas desconhecidas, pelas pessoas que não eram dele, pelas pessoas que não eram da família dele, a ponto dele dizer: eu sou devedor a estas pessoas, eu devo este sacrifício a estas vidas que eu ainda não conheço, mas são os meus irmãos em Cristo. Veja como ele se tornou uma pessoa amorosa, uma pessoa que almejava e desejava o bem da igreja, o bem dos irmãos. Quem se encontra com Jesus terá a vida transformada. Segunda lição que nós encontramos aqui neste texto é a autenticidade de Jesus. Jesus, ele assina embaixo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo está seguindo os crentes, mas Jesus diz: você está me seguindo. A autenticidade de Jesus, a autoridade dele, a forma como ele se apresenta evidencia que ele é o dono da igreja. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Senhor Jesus. Perseguir a igreja era perseguir o próprio Senhor Jesus. Então Jesus, ele coloca essa autenticidade dele na igreja. Eu sou a igreja, eu sou o dono dela e você está indo contra a minha igreja. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Por isso, a igreja, ela vai avante e ela prospera e ela cresce e ela não para. Por quê? Porque o dono dela, o cabeça dela, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por isso que a igreja passa tempos e entra tempos, sai estações e entra estações, a igreja se mantém firme e inabalável. Por quê? Porque o dono da igreja a mantém sustentada, a mantém levantada, a mantém de pé. Paulo, ele tinha controle, ele tinha soldados e ele tinha a raiva contra estes crentes, e quando ele vai atrás deles, o Senhor Jesus aparece para defender a igreja. A igreja sempre será protegida por Jesus Cristo, e isso nós entendemos neste texto. A terceira e última lição, porque o tempo já se esgota, é que Paulo, ele mesmo sendo um perseguidor, ele mesmo sendo alguém às avessas do evangelho, o Senhor Jesus olhou para ele para salvar. O Senhor Jesus não tinha somente um propósito de ministério na vida deste homem, mas o Senhor Jesus tinha um propósito de salvação. E o Senhor Jesus rompe estas barreiras para que Saulo fosse salvo. Independentemente do que ele fez, se ele tinha já executado Estevão, se ele tinha matado crianças e mulheres, independente de tudo que ele fez, o amor de Deus o alcançou e perdoou todos os pecados deste homem, e ele se tornou um dos baluartes da fé cristã, aquele que desenvolveu as melhores teologias bíblicas contidas em Romanos, em Coríntios, contido nas cartas de Tessalônica, nas cartas de Colossenses. São cerca de 14 epístolas que este homem escreve, porque o Senhor Jesus olhou para ele com amor e o salvou
dos seus pecados. E isso o Senhor Jesus faz por todo aquele que se dispõe a ouvir e atentar à sua voz. Paulo, ele ouve a voz de Deus e ele crê em Jesus Cristo e tem a sua vida transformada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pedimos o teu cuidado e a tua proteção, pedimos que o Senhor fique conosco durante este dia, nos ajudando e nos guiando e nos direcionando. Abençoe as nossas atividades, Senhor, que possamos crescer e aprender mais e mais da Tua Palavra. Abençoe as Tuas filhas, os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero aqui deixar a minha gratidão a todos que estão curtindo, a todos que estão compartilhando e comentando. O canal tem crescido graças ao esforço de vocês. Que Deus em Cristo recompense vocês por isso. Até o próximo vídeo, querendo Deus.